Não, primeiro eu gostaria de comentar, Pereira, que enquanto presidente dessa casa, eu nunca tomei uma atitude para prejudicar vereador, o executivo, seja qual fosse na tramitação das matérias. E sempre que eu tomei posições, que é meu dever como presidente, interpretar a forma como essas matérias chegam aqui. O presidente tem um interstício de 3 dias para verificar se essa matéria realmente tem fundamento legal ou não tem. Se ela está formalmente apresentada ao Legislativo ou não. E tem presidente de Câmara que não tem esse cuidado, que tem medo de contrariar interesse de alguém, né? E por eu ter essa postura, muitas vezes alguns vereadores que não aceitam, né, que preferem jogar para a torcida de que obedecer à lei. Então, nesse caso em tela, quando foi apresentado pela vereadora aqui nessa casa, a vereadora presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Bruna Veras, ela pediu, e eu sempre disse isso, a revogação da lei que criou a CIP aqui na cidade de Souza. O projeto dela tinha um artigo só. E toda essa justificativa que foi dita, que foi falada, é em cima de um convênio que sequer foi votado pela Câmara, foi feito entre o ex-prefeito e a Energisa, né? E ela pedia simplesmente a revogação da lei. A CIP é uma lei constitucional, existem mais de 5 mil municípios do Brasil. Eu votei contra, né, a instalação em Souza, né, na época, resisti ao máximo aqui para que essa matéria não tramitasse aqui nessa casa. Tramitou, foi aprovado por muitos desses vereadores que hoje estão contestando, né, não foi com meu voto. Mas você revogar agora, o município de Souza tem uma arrecadação superior a 3 milhões de reais por ano. Então, diz a lei de responsabilidade fiscal que qualquer matéria de renúncia fiscal ao município, primeiro que ela é privativa do executivo. Depois, mesmo que o executivo venha apresentar, ele tem que trazer uma justificativa para fazer a reposição. Está havendo agora um caso parecido nessa greve dos caminhoneiros, em que, segundo eles, vai existir uma perda de receita de 9 bilhões, eles têm que apresentar ao Congresso de onde vai repor esses 9 bilhões, porque renúncia fiscal é crime de responsabilidade. Então, o projeto não trazia, na sua justificativa, nenhuma desse tipo de informação. Por isso que eu tomei essa posição, né, que a matéria não deveria tramitar, por ela não ter os preceitos legais para essa tramitação. E fui acusado de ditador, disso, daquilo. Então, apelaram, perderam em primeira instância, aqui com um parecer muito bem fundamentado pelo doutor Normando. Depois, apelaram em agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça da Paraíba e perderam novamente. Eu estou aqui, inclusive, com a decisão, né, muito bem fundamentada do doutor Romero Marcelo da Fonseca, do desembargador Romero Marcelo da Fonseca, que é um homem que entende e disserta muito bem o direito. Já tive a oportunidade de assisti-lo em plenário do Tribunal de Justiça, homem muito bem fundamentado, que nada mais, nada menos de que referendou, né, o parecer muito bem feito pelo doutor Cláudio, por Deus Gadelha, aqui da Câmara Municipal de Souza, e por nós, e inclusive fez citação no seu relatório final a tudo isso que a gente falou. O artigo 112, né, que dispõe que as proposições consistem em um projeto de lei, decreto legislativo, resolução e projeto substitutivo, e deverão ser oferecidos articuladamente, acompanhados de justificação por escrito. Não houve justificação de onde iria repor essa receita. E depois ele cita o artigo 129 do regimento interno, que estabelece, dentre as hipóteses previstas nos seus itens, que o presidente da Câmara pode rejeitar liminarmente as proposições, no caso da inobservância do artigo 110, 112, 113 do regimento. Diziam que eu não podia fazer isso,
né, que tinha que ser distribuído para as comissões. A matéria saiu distribuída pelas comissões, desde que o presidente entenda que formalmente e legalmente elas estão em condição de tramitar. Senão, ela não tramita. Porque é para isso que existe o presidente, para a interpretação do regimento e do que entra na casa. Então, esse reconhecimento, e depois ainda disse o doutor Romero, verifique-se que o projeto de lei número 1361-8894, PP 175, é composto de um único dispositivo, aquilo que eu falei, Pereira Júnior, que dispôs tão somente sobre a revogação da Lei 148 de 2015, não disciplinando, no entanto, qualquer matéria sobre uma possível renúncia de receita ou isenção da contribuição de iluminação pública e suas consequências jurídicas, razão pela qual, pelo menos numa análise sumária, resta ausente a probabilidade do direito da agravante. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo recursal sequestrado. Então, é mais uma prova, Pereira, de que eu estou batendo muito em mim aí. Em alguns segmentos aí da imprensa, que fazem parte de outra corrente política e até uma imprensa relativamente independente também, algumas pessoas, porque realmente a CIP eu votei contra e continuo contra, né, mas interfere em todo mundo. É preciso que seja revista essa taxa, que haja uma diminuição nos valores. Esperamos que o nosso prefeito Fábio Taironi possa, num futuro bem breve, né, fazer isso, mas a Câmara Municipal de Souza agiu de acordo com a lei, não tentando prejudicar ninguém, nem tentando jogar para a torcida, mas fazendo cumprir o regimento, a lei orgânica e a Constituição brasileira.